Fala galerinha pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sétimo e penúltimo volume das séries Bridgerton. Estamos então a um passo do final da minha série sobre a família Bridgerton e hoje eu vim falar com vocês sobre o sétimo volume, It's in His Kiss. Esse volume e o próximo ainda não saíram no Brasil, mas reza a lenda que esse daqui vai sair pela Arqueiro no primeiro semestre do ano que vem. Só que eu sou meio ansiosa e eu precisava terminar a série, assim como a minha mãe também. Então ela encomendou e a gente comprou esse daqui em inglês mesmo. It's in His Kiss, então, vai contar pra gente, vai ter como foco a personagem Hyacinth Bridgerton. A Hyacinth é a única mulher Bridgerton que ainda não está casada, para o grande desespero do Anthony e da sua mãe. Só que ela tá muito bem assim, porque a Hyacinth, ela não é como nenhuma das personagens que a gente viu até agora. Desde o primeiro livro, na verdade, a gente já vê que ela se destaca do resto da multidão por conta de algumas peculiaridades que ela tem na personalidade dela. A Violet Bridgerton aqui nesse livro chama a Hyacinth de uma força da natureza e eu não consegui pensar em uma forma melhor de descrevê-la. Ela é muito implacável, ela é extremamente inteligente e muito esperta. Ela é incansável nas suas opiniões. Quando ela acha que ela tá certa, ela vai até o final defendendo aquele ponto de vista. E na maioria das vezes ela realmente acha que ela tá certa. Ela tem opinião pra tudo, não tem nada com que você não possa conversar com ela. Ela é, assim, muito extrovertida, né? E por conta dessas peculiaridades, ela é bastante, assim, ela é considerada muito excêntrica. Então as pessoas não, né, as pessoas gostam dela porque ela não é uma pessoa ruim, né? Ela é muito agradável, é muito gentil. Porém elas têm meio que um receio, elas não gostam de ficar muito perto da Hyacinth porque ela é meio esquisita. E por conta disso, né, como eu falei, ela ainda não está casada, já é a terceira temporada dela em Londres, a mãe dela já não aguenta mais. E aqui a gente descobre que a Hyacinth criou uma amizade muito forte com a Lady Danbury. Inclusive, as duas são muito parecidas em questão de personalidade, o que não necessariamente é um elogio. Mas eu acho que seja, porque a Lady Danbury é uma maravilhosa. Então, toda quinta-feira, a Hyacinth vai na casa da Lady Danbury e lê o capítulo de um livro e elas conversam, passam algum tempo juntas. E numa dessas quintas-feiras, a Hyacinth conhece o neto da Lady Danbury, que é o Garrett Sinclair. O Garrett Sinclair é o segundo filho de um barão, se eu não me engano, e ele tem uma relação péssima com o pai dele. É uma relação horrível, o pai dele o odeia, ele odeia o pai, eles nunca se deram bem desde que o Garrett consegue se lembrar, e ele nunca soube o porquê. Então aqui, logo no começo do livro, a gente tem o Garrett muito novinho, acho que com 18 anos, saído da escola recentemente. Ele foi convocado pelo pai para uma reunião lá na casa Sinclair, e o pai dele vira pra ele e fala: então, tá ligado na menina, acho que é Mary Winthrop? Tá ligado nela? Então, falei com o pai dela e arranjei o noivado de vocês, vocês vão se casar. Aí o Garrett fica, porque ele tem 18 anos de idade, ele não tem nenhum plano de se casar ainda, ele tá a caminho da faculdade, fora que essa menina, Mary, ela tem algum tipo de distúrbio mental, porque a Julia Quinn a descreve como sendo muito inocente, né? Ela é como uma criança. E o Garrett se recusa terminantemente a casar com ela, não vai de jeito nenhum. E o pai dele insiste e eles começam a ter uma briga, até que chega um momento que o Garrett pergunta por que o pai dele não gosta dele, né? O que ele tinha feito, por que o pai dele o tratava dessa forma. E o pai dele conta que o Garrett é bastardo. A mãe dele teve um caso com algum outro homem e ele desconta toda a raiva e toda a frustração na criança. Apesar dele ter sido reconhecido como filho legítimo desse barão ou qualquer coisa assim. No fim das contas, o Garrett não se casa, ele fala pro pai que não vai se casar e ponto final.
10 anos depois, a gente começa a nossa história. O Garrett tinha um irmão mais velho, o George, só que o George acabou falecendo por conta de uma doença, então o Garrett é o herdeiro do trono, é o herdeiro do título do pai dele e tudo mais. E numa das visitas da cunhada, né, ela vai levar pro Garrett um diáriozinho, um livrinho, que é o diário da avó paterna do Garrett, da mãe do pai dele, que era uma senhora que veio da Itália. Aí a cunhada vira e fala, pô, o George deixou um bilhete falando que era pra eu entregar isso pra você vai saber o que fazer e tal. Aí quando ele abre o diário, tá em italiano. E o Garrett não lê italiano. Então ele vai pedir ajuda da avó dele, a Lady Danbury, e quando ele chega lá, a Hyacinth tá lá, e ele fala, então, tô aqui com esse diário, pá, só que tá em italiano, e eu vim perguntar se a senhora conhece alguém que pode traduzir do italiano pra mim. E assim, e a Hyacinth vira e fala, pô, eu sei italiano, se você quiser eu posso te ajudar. E assim eles começam essa amizade esquisita, até que ela lê, numa determinada parte, que a Isabella, que é a autora do diário, trouxe consigo da Itália algumas joias de família e que ela escondeu essas joias dentro da Clare House. A Hyacinth comenta isso com o Garrett e fala, meu, tem as joias lá escondidas. E ele fica abismado, porque isso pode ser a salvação dele. Depois que o irmão mais velho morreu, o pai ficou com tanto ódio de ter que passar o título pro Garrett, que é o filho que ele odiava, que ele ficou determinado a acabar com toda a herança do Garrett. Então, quando ele morrer, o Garrett vai receber o título cheio de dívidas para pagar. E as joias podem ser a salvação dele. Se ele encontrar essas joias e conseguir vendê-las, ele vai poder fazer dinheiro suficiente para não ficar extremamente pobre. Então, ele e a Hyacinth começam uma busca por essas joias, e isso envolve saídas escondidas à noite, no meio da madrugada, invasão a domicílio e um monte de putaria. Mas a história é extremamente eletrizante, porque a gente fica nesse nervoso da busca, né? Eles tentando descobrir, é um mistério. É divertida a contagem. A gente tem alguns insights da família Bridgerton que a gente nunca tinha visto antes. Chega uma hora em que a Violet e a Hyacinth estão sentadas conversando e a Violet começa a contar sobre como a Hyacinth foi importante na vida dela. Foi a última filha, né? A Violet estava grávida de 8 meses da Hyacinth quando o marido dela faleceu. E ela fala que a Hyacinth foi o que a segurou nesse mundo. Então tem um momento muito bonito entre mãe e filha e vale muito a pena porque é engraçado demais. A Hyacinth é um negócio maravilhoso de pessoa. Ela é muito, muito, muito maravilhosa. Vale a pena ler só por causa dela. Essa edição norte-americana é a edição publicada pela Avon, lá nos Estados Unidos. É uma edição de bolso. E em comparação com as edições que a gente tem aqui no Brasil, ela é bem fraquinha, né? A capa é completamente mole, tá vendo, ó? Completamente mole. É uma edição, é basicamente o que a gente teria como edição econômica aqui no Brasil. A diagramação do livro, ó, é uma letra muito pequenininha, a diagramação é muito junta, né? Tem pouco espaçamento. O papel é um papel bem poroso, a qualidade não é tão alta assim, é quase como um papel de jornal. Para o fato de que está em inglês, né? Apesar da Julia tentar manter a época em que se passa a história presente na escrita, ela usa algumas expressões que são bastante antigas, né? Que já caíram em desuso. Apesar de tudo isso, não é difícil de entender o livro. A escrita da Julia é bem clara, é bem simples, tem alguma palavrinha ou outra assim, mas uma consultada no dicionário já dá pra entender. Porém, se você não tá comendo seus dedos pra terminar a série de uma vez, não recomendo que compre essa edição. Vale muito mais a pena esperar lançar a da Arqueiro, cuja qualidade é bem melhor. Vou mostrar pra vocês.
Esse é o mais novo lançado pela Arqueiro, foi lançado, como eu já comentei desse livro com vocês. Então, ó, é completamente diferente, não só em tamanho, estão vendo? Como também a qualidade da edição. A capa, apesar de ser capa mole, é um papel bem mais grosso, bem mais resistente. Tem esse toque da reserva de verniz, aqui no nome da escritora e na imagem. A diagramação do livro é completamente diferente, ó, as margens são maiores, é uma diagramação mais espaçada. As letras são maiores, o papel é de uma qualidade muito melhor. Fora que tá em português, né, gente? É extremamente mais fácil de ler. Então é isso, galerinha. Se você gostou, clique no joinha aqui embaixo, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Comente o que você achou do que eu falei. Se inscreva no canal para receber vídeos assim toda semana. E um beijo. Até a próxima.